Vocês viram aí no vídeo aí os machucados no meu joelho? Então, eu sofri uma queda, mas por incrível que pareça, não foi pedalando, foi andando. Tinha furado meu pneu em frente ao posto de gasolina, aí eu parei ali para trocar. Na hora que eu tava me deslocando para a bomba de encher, aí eu pisei em falso, torci meu pé e fui com os dois joelhos no chão. Aí deu esse ralado aí. A intenção era fazer aí hoje uns 110 quilômetros, mas acabou que eu preferi fazer só 30 e ainda depois com o corpo quente, né? Você não sente muita dor, mas eu não estava conseguindo pedalar em pé. E depois que o corpo esfriou, tô sentindo aqui, hoje tá dolorido aqui. Mas acho que, sei lá, uns 15, 20 dias, até um mês aí, acho que eu devo estar de volta, né? Que graças a Deus não quebrou nada. Foi o ralado e a pancada, né? Mas isso aí logo passa. Bom, vamos falar hoje sobre o meu atualização do meu peso, né? O que eu perdi nessa viagem aí que eu fiz entre Aparecida até Ubatuba, né? Via Cunha, enfrentando aquelas montanhas de Cunha, depois Paraty, até a divisa com o Rio de Janeiro e São Paulo, depois até chegar em Ubatuba, né? Finalizei em Ubatuba, né? Deu 180 quilômetros, isso em 2 dias, né? Só que o peso que eu tava levando, né? Isso foi um bom treino. Ah, olha só que interessante. A minha última pesagem aí tinha 115,5, né? Depois que eu comi, depois que eu bebi, né? Que recuperou, né? Tanto a parte líquida como a parte sólida aí, né? Comida, alimentação, hidratação. O peso ficou em 114 quilos. Antes da pesagem, estava lá em 113. Mas aí depois que recuperou, 113,300. Depois que recuperou, né? Aí normal, 114 quilos. A minha pesagem atual hoje é de 113,5. Mas depois eu vou postando isso mais pra frente, porque eu não gosto de ficar me pesando assim direto. Até não é legal. É melhor você a cada, sei lá, a cada um mês, assim, por exemplo, porque seu corpo sofre variação. Tem dia que ele retém mais líquido, né? Então você pode variar até 7 quilos, por exemplo. Depende, claro, da sua altura, peso. Às vezes um remédio que você está tomando, ele retém mais líquido, você pode variar. Tem gente que, assim, normalmente a variação de peso aí é 3 a 4 quilos. Normalmente. Variando de até 4 quilos, em média. Claro, isso depende, como eu falei, da altura, peso. É assim, por isso que é legal você fazer a medição a cada uma vez por mês aí, para você ter um balanço aí, né? E óbvio que a maior recompensa é a alegria, né, que você sente quando você está perdendo peso, mas você sente isso principalmente quando você está vestindo as suas roupas, que aquelas roupas que não servia antes começa a servir novamente, né?
Por exemplo, eu tô com essa blusa aqui e agora tá legal, porque antes não tava conseguindo colocar ela, né? Fica meio decepcionante, né, na hora, mas eu falei, não, vamos lá, a gente perde peso e chega lá, né? E aproveito também para falar sobre a minha alimentação, ó. Dá uma olhada aí nas fotos aí do que eu ando comendo aí. Eu ando comendo bem pouco, mas bem pouco mesmo. Teve vezes que chega a 800 calorias, variando a 1.200 em média. Já teve vezes que foi 600 calorias no dia. E eu tenho aguentado firme. Aí tem horas assim, né, que você dá uma escapadinha, né? Por exemplo, hoje eu comi um pedaço de pizza, mas um pedaço de pizza não vai fazer mal não. E até interessante que de vez em quando você tem que fazer uma jogada com o seu organismo, porque senão ele se acostuma, você comendo sempre aquelas mesmas coisas ali, ele se acostuma, né? De vez em quando você tem que dar uma mexida. É óbvio que não é pra assim panturrar, né? Eu falo que nem aí, eu comi um pedaço de pizza, né? Não vai alterar muito não esse processo de perca de peso, tá? E um outro assunto que eu também gostaria de falar é que sobre essa viagem, né? Tem gente que, dependendo do organismo, ele pode perder mais peso, né? Isso vai de cada um. Então, uma coisa que é interessante é que ali eu perdi 1,5 kg. No resultado final, 1,5 kg. Aí tem gente que pode falar, pô, mas você fez todo aquele esforço só para 1,5 kg, né? Mas eu sempre falo, pô, o importante é que eu tô perdendo, né? Que fosse meio quilo, né? Então a conta aí pra mim tá positiva, porque eu tô perdendo no caso. No caso eu tô eliminando, porque quem perde acha, né? Então eu eliminei, não importa se é meio quilo, 300 gramas, 1 kg. O importante é eliminar, né? Hoje, então, foi 1,5 kg nessa viagem que eu perdi, e aí aonde eu quero entrar com esse assunto, que é o que? Falar sobre as zonas e frequência cardíaca, né? Eu fiz um exame um tempo atrás, aí acho que uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, 2 anos e meio, eu acho, por aí. É bom até dar uma atualizada no futuro aí, logo logo, assim que der, eu vou fazer um outro exame, porque isso muda, que é o que? É avaliar a zona de frequência cardíaca, né? Óbvio que eu posso ter dado uma melhorada nisso, na minha zona de frequência cardíaca, porque quando eu fiz, parece que o máximo de frequência cardíaca, acho que era 190, alguma coisa assim, ou próximo disso. Conforme você vai tendo mais idade, vai diminuindo. Quem é mais jovem, atinge aí, por exemplo, 220, 210, 203, 205 batimentos por segundo, por minuto, né? Você tem ali os batimentos cardíacos, né? Conforme você vai ficando mais velho, eu já passei dos 40, você diminui isso. Mas isso dá pra mudar. Claro, com prática de exercício, treinamento, você pode aumentar mais isso aí. Então talvez para mim tenha mudado. E eu fiz um exame no passado,
E aí, com esse exame, chama eletrocardiograma, você determina aí as suas zonas de frequência cardíaca máxima. Aí tem aquelas zonas que o pessoal fala Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, né? Isso varia de indivíduo para indivíduo. Então, por exemplo, no meu caso, por recomendações médicas, lá no passado, quando eu fui no endocrinologista, passei por cardiologista, fiz um monte de exames aí, a recomendação era entre eu manter a zona 2 e zona 3, que vai variar aí mais ou menos de 143 até acho que 160, ou acho que é 160 ou 165 batimentos cardíacos, né? Eu tinha que manter essa frequência. Se eu mantesse essa frequência, principalmente com 155, 150, 152, diz, né, segundo o médico, né, da época, ele falou que é onde eu perderia mais peso, onde eu conseguiria perder mais, eliminar mais gordura, queimar mais, consequentemente perder peso, né, eliminar peso. Então é interessante, e realmente, e aí que eu quero fazer a comparação, né, naquele passeio que eu fiz, né, naquele ciclo tour que eu fiz entre Aparecida e Ubatuba, se eu conseguisse manter uma frequência ali de zona cardíaca entre 155 aproximadamente, eu conseguiria ter perdido mais peso. E eu mantive ela muito mais alta. E aí eu fiz uma comparação, por quê? Porque eu fiz um treino de mais ou menos o que deu 2 horas, quase 2 horas, 1 hora e pouco, e com essa zona de frequência cardíaca, e eu perdi meio quilo. E nessa viagem, você vê, por exemplo, o primeiro dia foram 7 horas e meia, se não me engano, 7 horas e meias totais pedalado. E ali eu perdi quase 1 quilo. E depois, no segundo dia, eu perdi, acho que aí umas 600, ou eliminei, né? 600 ou 700 gramas. Mas não foi como, por exemplo, que nem meu treino, onde eu não elevo tanto minha frequência cardíaca e eu queimo mais. Entendeu a diferença? E, então, se você, hoje, assim, vamos lá, estamos indo de encontro o que se foi falado e eu pondo em prática, né? Aquilo que os médicos falaram para mim e eu pondo em prática. E realmente eles têm razão. Eu comprovei isso na prática. Agora, claro, talvez não sei se funciona. Se funciona isso para a grande maioria. Talvez eu acho que sim, né? Isso funcione para a grande maioria. Claro, tem pessoas que podem ter algum problema do lance hormonal ou algum medicamento. Isso aí talvez atrapalhe. Mas em condições normais, acho que isso funciona para a grande maioria, acredito. Entendeu? Então era uma coisa que eu queria compartilhar, que eu achei interessante, sobre, para quem aí está querendo perder peso, né? Seria interessante aí, claro, primeiro procurar um endocrinologista, cardiologista, fazer esse teste aí de eletrocardiograma e depois você seguir aí num treinamento, principalmente treinamento aeróbio, né? Que é onde queima bastante, né? Aeróbio. E também musculação também ajuda, né? O anaeróbio também ajuda pra caramba, porque você mantendo o seu corpo com mais músculo, com uma boa musculatura, você vai aumentar o seu metabolismo e vai queimar mais. Isso ajuda no processo de perca de peso também, né? Interessante isso aí, tá? Então era isso aí, pessoal, que eu queria fazer compartilhar com vocês aí essa experiência, que eu levei mais a minha frequência cardíaca, não queimei tanto, mas eu elevando mais, eu melhoro talvez outras áreas, por exemplo, talvez eu crio mais resistência, aumento mais a minha massa muscular, trabalho talvez o VO2, aquela coisa, né? Aumenta mais a capacidade pulmonar, né? Tem tudo isso aí, todo o conjunto, né? E a gente também vai se descobrindo, porque nessa viagem aí, no primeiro dia, eu tomei um cafezinho simples, né? Comi praticamente quase nada. E no almoço,
vocês viram lá no vídeo, eu almocei aquele pão com atum em lata, foi a minha única comida ali naquela hora. E durante o dia eu não comia assim gel, eu não fiz uso de pão ou outro tipo de alimento. Só foi aquele ali, só tomando água. Eu só vim comer à noite na casa da senhora Neide lá, que foi um anjo pra gente, né? E aí eu comi, mas eu comi mesmo assim, comi um pouquinho, né? E aí eu vim comer um pouco mais no dia seguinte, que eu comi um pão com linguiça à tarde e almocei, né? Aquele tipo de almoço, né? É até uma coisa válida lembrar que nessas viagens assim, não dá pra você manter o controle alimentar legal, né? Tem hora que você precisa parar pra comer. E aquele almoço lá, pô, um arroz, feijão e uma carne, tava tudo de bom, né? É o que deu pra suprir a gente, né? Até porque o nosso corpo está necessitando, ele está queimando, né? Então, normalmente, se fosse um dia que assim que eu não tô numa cicloviagem, por exemplo, ou só tô fazendo um treino, durante o treino, para vocês terem uma ideia, eu almoço, aí passa um tempo depois, eu não como nada durante a tarde, só vou comer à noite, às vezes ainda eu tomo uma sopinha ou como uma salada, né? Eu mantenho ainda a minha dieta, né? E não estou sentindo tontura, fome, não sinto nada disso aí não. Depois que eu melhorei minha alimentação, no começo foi difícil, né? Porque você larga o açúcar, seu corpo vai cobrar. Mas depois fui se acostumando, tá bom? Só lembrando que eu não sou médico, né? Eu não sou da área médica, não sou da área de educação física, mas seguindo orientações, né, daquilo que eu ouço dos médicos, né, e aí daquilo que eu testo em mim, né, sobre essas informações aí de zonas de frequência cardíaca, onde queima mais ou queima menos, eu pus só em prática, né, e eu comprovei para mim, né, eu obtive essa experiência na prática, que comigo funcionou realmente tudo aquilo que se foi falado, né? Antes, conversado antes, né? E eu pude ver na prática que isso realmente funcionava para mim, né? Que deu certo. Então, assim, isso aqui só foi um teste, né? Que foi legal eu ver isso aí, né? Porque a partir daí eu vou tirar mais proveito, né? Basear meus treinos mais na zona de frequência. No local onde eu treino, eu já vi que essa frequência que eu estou falando, eu tenho que manter uma média, mais ou menos. É um local que tem subida, mas não é muitas subidas. Aí eu tenho que manter uma média entre 24 e 27. Mantendo essa média entre 24 e 27 km por hora, isso dá um percurso de 50 km, eu consigo eliminar mais gordura, então o treino vai ficar legal para mim nesse patamar aí. Aí para mim fica um ótimo treino, né? Então busque aí para vocês também seus treinos, né, para melhorar, e bora todo mundo treinar, porque todo mundo tá treinando, não é isso? Né? Bora melhorar e bora perder peso para quem tá querendo perder peso. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima aí, tá? Até os próximos vídeos. Isso aqui só é uma atualização, tá? Vai ter mais aí. Eu não vou fazer toda hora, como eu já falei. Mas assim que der, eu vou estar atualizando aí sobre o peso, sobre como que está sendo essa evolução aí da perca de peso, tá bom? Até mais aí. Valeu. Bom, legal, né? Uma outra coisa, né? Eu aqui treinando, e aí no acostamento eu vejo um carro parado, né? Mais adiante aqui, eu tô treinando aqui na rodovia, aqui no Rodanel, e vejo um carro parado. E aí eu vejo pelo retrovisor um cara, né, acenando. Quando eu vejo é o Carneirinho. O Carlos Eduardo Defende, o Carneirinho, aquele que já fez vários pedais aí comigo aí. Super gente fina. E Carneirinho, precisamos treinar, hein? Ele tava indo trabalhar, mas ele de vez em quando aí faz seus pedais também. Mó legal, olha as fotos dele aí, ó.
Nosso encontro aí que nós tivemos na rodovia. Super gente fina ele, muito legal. É isso aí, a gente chama ele de seu Moisés, Carneirinho. Não tem problema não. Mas ele é muito legal e zoeiro pra caramba também. Valeu, pessoal. Um forte abraço aí, tá? Só resumindo, eu perdi um total, agora eu perdi um pouco mais. Eu tô com 113,5. A pesagem que vocês viram de 114 foi o dia seguinte à viagem. A viagem que eu fiz de Aparecida a Ubatuba, passando por Cunha e Paraty. Aí consegui perder mais um pouco. Deu meio quilo, né? Meio quilo, 113,5. Então foram 2 quilos em mais ou menos aí, acho que 7, 8 dias. O que tá bom, porque isso não provoca um grande desequilíbrio no meu organismo. Porque se eu perco muito, isso dá um desequilíbrio. E o corpo, ele vai mandar sinais para você recuperar aquele peso, custe o que custar. Por exemplo, mandando mais fome para você, né? Por exemplo, te mandando os sinais de fome para você comer. A todo momento comer, né? E aí você tem que ser forte. Então, para não causar um grande desequilíbrio, o legal é isso, é você indo aos pouquinhos, né? Tá emagrecendo, né? E não ir tudo de uma vez. Talvez para alguns assim pode ser muito, para outros pode ser pouco, mas a verdade é que eu acho que tá dentro de uma média regular aí. Para mim tá satisfatório, tá? E é isso que é legal. Bora continuar perdendo, hein? Perdendo.